Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor Deus vos abençoe e que o Senhor vos guarde, que o sol da justiça, que é Jesus, possa dar a cada um de vocês a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 20 de setembro, a lição 13, ela tem como título Escudo, Capacete e Espada. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios, capítulo 6, dos versículos 16 e 17. E na lição de hoje, o apóstolo Paulo, ele fala para os crentes, para os soldados de Cristo, que durante esse grande conflito, essa batalha espiritual, todos nós devemos usar essas armas importantes, como o escudo, o capacete e a espada. E Paulo fala, da importância dessas três peças para um soldado de Cristo, nessa grande batalha espiritual que todos nós vivenciamos hoje, não só para nos proteger dos ataques do inimigo, na parte individual, na parte pessoal, como também no conjunto, onde os escudos na época das batalhas, eles se uniam assim, e eles ficavam mais fortes, contra as flechas inflamadas do inimigo. E Paulo fala aqui também que eles deveriam ficar juntos, nós devemos ficar juntos, mas também para formar assim, junto com os demais soldados de Cristo, uma proteção, uma barreira intransponível, para barrar essas flechas inflamadas. E por isso todos devem estar juntos, alinhados com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, com os demais soldados, onde a nossa fé nos dá uma segurança que, somada com a fé das demais pessoas, juntos nós seremos mais fortes, onde fica assim uma defesa coletiva, coesa. E aí vem a importância da igreja nessa atitude, para onde nós estamos juntos e assim estaremos fazendo essa barreira, contra essas flechas inflamadas do inimigo. E para isso nós devemos estar em comunhão, uma consagração com Deus, sempre buscando ouvir o nosso comandante, que é Cristo, onde nós dependemos totalmente do nosso Senhor e Salvador, e assim juntos nós resistiremos a esses ataques desses poderes malignos. E Paulo fala na lição de hoje que ele, como um general, ele orienta, no caso Paulo, ele exorta em Efésios 6 e faz um chamado para esta batalha, para que todos os cristãos participem dessa batalha, falando acima de tudo das promessas que nós temos de Cristo, e uma promessa de esperança para nós obtermos vitória. E por isso que esse comandante divino, Jesus, nós temos que ouvir como a principal arma na batalha contra o mal. E a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, então ela se refere-se a várias promessas do Evangelho que nós encontramos nela, tudo que o nosso comandante dá para cada um de nós, para que possamos ser vitoriosos, nessa batalha espiritual. O ser humano, em sua essência, ele é um ser bom, pois nós somos uma obra do amor e da bondade do Criador do Universo. Mas acontece que o homem, e assim como a mulher, o ser humano em geral, ele tem uma inclinação para o mal. Ele tem uma natureza pecaminosa
que nós já adquirimos desde o Jardim do Éden, pelo pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E também existe, né, a realidade da presença do maligno entre nós, que fala lá em 1 João 5,19, que João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19, ou seja, a presença de Satanás no meio deste mundo. Ou seja, estamos no meio de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, e se nós queremos ser vencedores nesse mundo com Cristo, e assim como Cristo venceu esse mundo, precisamos usar todas as armas que Deus dispõe para todos nós, para nós ficarmos nas verdades eternas e nós possamos ser perseverantes, firmes nas promessas de Cristo. Essas constatações levam assim e nos levam assim a uma luta assim bastante árdua nesse mundo contra, né, os poderes das trevas que perpassa a história da humanidade, né? E já iniciada na origem do mundo e que vai durar até o último dia que nós ficarmos aqui, ou no máximo até a segunda vinda de Cristo, e por isso que nós temos que estar preparados porque ela está próxima. E o apóstolo Paulo, em sua epístola a Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, descreve sobre o combate espiritual que está sendo travado no mundo, onde todas as pessoas estão inseridas, e ele menciona as armas que todos devem se utilizar para batalhar contra o inimigo. E na lição de hoje ele menciona 3 armas assim importantes. Ele fala do escudo, do capacete e da espada, mostrando a força que nós precisamos para nós empunharmos essas armas, que ela vem de Deus. E todos nós somos chamados a nos fortalecer no Senhor e em seu poder, mostrando que somente com as armas dele, somente as armas, nós não somos vencedores somente com as armas, né? Nós temos que colocar em prática como um todo, né? E usar essas armas o tempo todo, diariamente, mas temos que saber como manuseá-las, ouvindo as orientações do nosso comandante Cristo, e para isso, né, nós devemos estar em comunhão diária com o Criador do Universo, onde nós dependemos do Senhor. Nós somos dependentes de Deus. E somente assim, com firmeza em nossos corações, cingir-se, né, como Isaías fala 11:5, do poder divino, que é um dom de Deus, e aí sim nós resistiremos contra os poderes malignos. E quando Paulo fala como os combatentes, nós devemos estar nessa batalha para usarmos essas armas, né, que Deus nos dá. Como menciona o escudo, por exemplo, na lição de hoje, que era um equipamento grande, né, retangular, que os legionários soldados romanos utilizavam nas guerras, né? Os guerreiros assim, bárbaros também usavam. Uma metáfora interessante mostrada pelo apóstolo para a importância de um soldado de Cristo se proteger, nenhuma didática, né, para nós hoje. E esses escudos eram feitos de madeira dura, assim, do Líbano, e cobertos com couro bovino. Suas curvas assim eram para dentro para proteger o interior, para proteger dos inimigos contra os ataques assim que aconteciam nas laterais, como as flechas inflamadas, né, do inimigo. E quando eles pegavam assim esses escudos, eles encharcavam assim de água, né? E esses escudos eles apagavam todos os dardos inflamados do inimigo, essas flechas que eram mergulhadas em betume, né? E com fogo assim nas pontas que eram atiradas, né? E esse equipamento romano aponta para o escudo da fé,
que é a arma principal de todo cristão, muito importante nessa batalha que nós temos hoje, que reflete lá no Antigo Testamento e fala de um símbolo de Deus que protege o povo fiel, que fala lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. E também volta a falar em Salmos 3, versículos 3. E aqui nós devemos nos segurar firmes no Senhor, com confiança, com fé, que é um dom de Deus, que também é fornecido pelo nosso Criador para todos nós. Ele dá e para todo aquele que nele crê, né? Que ama seu Filho amado Jesus, que aceita como Salvador e Senhor de suas vidas, é fornecida realmente essa arma, né? E justamente, não só para proteger dos inimigos hoje, mas para obter a salvação. E segurar o escudo da fé, que Paulo fala em Efésios 6,16, é entrar nessa batalha cósmica para vencer, seguros, né, e confiantes no Criador do Universo, que lutará ao lado de todos os crentes, que fala em Efésios 6,10. E ele, como o grande comandante, fará o melhor para todos nós, por amor aos seus filhos. E lembre-se, né, de que Satanás ele está lançando flechas inflamadas sobre os cristãos diariamente, e o intuito dele é colocar dúvidas na mente quanto à fidelidade das pessoas para com Deus, e a sua palavra até é mencionada por Jesus, que alguns dizem, né, alguns lançam umas flechas inflamadas, alguns inimigos, que dizem que Jesus aboliu os mandamentos, que só basta o amor. Mas nunca, meus amigos, nunca Jesus aboliu mandamento algum. E quando ele esteve entre nós, Jesus disse, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, que está lá em Mateus 5, Mateus no capítulo 5, versículo 17 até 19. E até Jesus completa lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 27, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quando ele fala isso, são os mandamentos completos na integridade. São os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. O que foi abolido foram as leis cerimoniais que elas eram executadas no tabernáculo terreno, que apontavam, né, para a vinda do Salvador, o Messias, onde eles matavam animais, sacrificavam animais, apontando para Jesus, onde as pessoas confessavam os pecados em cima daqueles animais. Essa lei, quando Jesus veio e nasceu nesse mundo, essa lei ela foi abolida. A lei cerimoniais, porque Jesus veio pela primeira vez e não precisava mais. Ele já se apontava para ele, agora ele está aí, né? E o que nós vemos hoje são flechas inflamadas de Satanás para aqueles que observam os mandamentos. Veja como que são as coisas. Aqueles que observam os mandamentos na integridade, o inimigo começa a lançar flechas inflamadas agora, né? Por quê? Porque eles não obedecem na totalidade dos mandamentos e caem nos enganos dessa Roma espiritual do mal, né? Que vem com mentiras, com doutrinas falsas. Por isso vocês têm que estar atentos, que é justamente essas flechas do inimigo. Outro equipamento importante para todos os cristãos e arma poderosa que Deus dá chama-se capacete, para usar nas batalhas espirituais. Onde o capacete romano ele era feito de ferro ou bronze, que protegia a cabeça, né, do soldado. E adicionada uma placa assim na traseira, onde protegia assim o pescoço, com abas assim para proteger também os ouvidos, e ainda um protetor frontal para a testa, e ainda uma proteção para as bochechas também.
E todo este equipamento, essas peças, é para que o soldado pudesse agir, pensar, né, para não ser atingido nos seus ouvidos, para ele ouvir bem a voz do seu comandante, né? E isso vem a importância para todos nós, né? E da mesma forma, todo cristão deve proteger os seus pensamentos, né, contra o mal. Ficar longe dessas falsas doutrinas e mentirosas que afastam para que ele pudesse obter a salvação. Querem levar ao engano para que eles percam a salvação. E que a salvação, você só consegue através de Jesus, aceitando Ele como Salvador, e não há outro meio. Não existe realmente, através de um santo, através de uma idolatria, outra forma para alcançar o reino dos céus. O próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, através da fé do Salvador somente. Colocar o capacete da salvação significa rejeitar o medo dos poderes espirituais desse mundo, como acontece, né, o espiritismo, que leva ao engano as pessoas, a idolatria, a feitiçaria, que era também muito comum na época do apóstolo Paulo, e hoje é muito comum ainda mais. O que nós devemos é ter fé e confiar no poder de Cristo, que fala em Efésios capítulo 1, versículos 15 até 23, e Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E agora, para completar a lição de hoje, mais uma peça importante na armadura, que é a espada do Espírito. É uma arma que nós utilizamos para atacar as forças do mal. Ali é a palavra de Deus, a Bíblia, que fala em Efésios 6,17. E que na época dos romanos era uma espada assim pequena, de 2 gumes, né, para utilizar quando o inimigo se aproximava demais, no corpo a corpo, em momentos agressivos, e tocar. A espada que todos os cristãos devem utilizar é constante. É a espada do Espírito, que é provido do Espírito de Deus, uma arma identificada como a palavra de Deus, que fere e defende do enganador do mundo e afugenta o pai da mentira, que é Satanás, que não gosta de ouvir a verdade que vem de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas pelo poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você tem sabedoria. E com isto, meu amigo, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Entender que o inimigo, ele leva ao engano. O inimigo, ele vem com flechas inflamadas. Por isso a necessidade de você ter o escudo, o capacete e a espada, que nós já comentamos aqui hoje. Principalmente a espada, que é a palavra de Deus, que corta dos lados, que lhe dá sabedoria, entendimento, e com a atuação do Espírito Santo se passa a manusear melhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, mais dores. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.